Dando continuidade ao assunto sobre a Constituição de 1824, nós vimos que essa Constituição centralizadora, centralizando a autoridade na figura do rei, poder moderador e poder executivo, mas temos que destacar o poder legislativo, que vai ter uma influência política muito grande, principalmente no segundo reinado, na monarquia parlamentar às avessas. Apesar de um rei forte e atuante na vida política, nós vamos estudar que o Parlamento, a Assembleia Geral, que de certa maneira dá a condução à vida política no Brasil, através inclusive da figura do rei. Depois a gente vai bater esse papo. Um assunto fundamental que nós temos que trabalhar agora aqui é a questão das eleições. Nós temos eleições na monarquia, eleições para o poder legislativo. Então nós vamos ter eleições para o legislativo de forma indireta. Então as eleições no Brasil não eram diretas, onde o eleitor, de maneira direta, escolhe o seu representante no poder legislativo. Nós vamos ter aqui a formação daquilo que poderíamos chamar de um colégio eleitoral. Então nós vamos aprofundar um pouquinho aqui a seguinte questão. Nessas eleições indiretas, nós tínhamos eleições primárias, as chamadas eleições paroquiais. Essas eleições primárias, paroquiais, escolhiam um colégio eleitoral, escolhiam um número de pessoas que vão eleger os deputados e senadores, portanto de uma forma indireta, que são as eleições provinciais. Nas eleições provinciais, onde não o eleitor, mas os escolhidos por ele, um colégio eleitoral, aí sim eles elegem os deputados para um mandato de 3 anos e uma lista tríplice para o Senado. Eu já comentei isso, são escolhidos 3 pessoas para o Senado, mas dessas 3, apenas uma vai assumir o cargo do senador, aquela que no final for escolhida pelo rei, no uso do poder moderador. E este senador escolhido pelo rei, a partir dessa lista tríplice, ele se torna vitalício. Ele fica lá para o resto da vida. Então nós vamos estudar ao longo da monarquia que era no Senado um dos principais tripés do poder do rei. Era o rei, nós vamos falar mais tarde do Conselho do Estado, e o Senado vitalício. Ali você tem o tripé da centralização do poder no Brasil. Correto? Nós vamos aprofundando esse assunto ao longo das nossas aulas. Para entendermos tanto as eleições primárias como as eleições provinciais, é fundamental entendermos a característica do voto. Então, no Brasil, o voto, pela Constituição de 1824, ele é aberto. Então, não temos o voto secreto, não temos o voto fechado. Então, sabe-se em quem você votou. Sabemos que votos abertos, galera, votos não secretos, faz com que haja uma pressão sobre o eleitor, mecanismos de coação sobre o eleitor, porque eu sei quem você votou. Se você vive numa determinada comunidade, onde você está sujeito a um poder político e econômico de um determinado grupo, no processo eleitoral você se sente pressionado a votar em quem aquele grupo exige. É a base mais tarde que nós vamos estudar do coronelismo. Pela Constituição de 1891, o voto continuou aberto no início da Primeira República Brasileira. É como se hoje o voto ele fosse aberto, não fosse secreto, e nós, eleitores, vivendo em determinadas áreas com uma certa fragilidade socioeconômica, como, por exemplo, nas comunidades mais empobrecidas do Brasil, você, por exemplo, ficar sujeito a um grupo, por exemplo, de traficantes ou milicianos que controlam aquela área e que sabem quem você votou, então pressiona você a votar em quem eles querem. Então você tira, de certa maneira, uma liberdade política aqui, correto? Então o voto ele é aberto, o voto ele é censitário, então você precisa ter uma determinada renda anual para ter o direito de votar, tanto nas eleições primárias paroquiais, como nas eleições provinciais. E esse critério censitário ele vai aumentando dentro do processo político. Você terá que ter uma determinada renda, R$100.000, por exemplo, para participar das eleições para a escolha do colégio eleitoral. Se você quiser fazer parte do colégio eleitoral, você já deve ter uma renda maior anual. Se dentro desse colégio eleitoral você quer candidatar-se a deputado, senador ou um ministro do Conselho de Estado, a renda ela vai aumentando. De deputado, aumenta para Senado e aumenta para o Conselho do Estado. Então você percebe um forte elitismo econômico
dentro do processo eleitoral, né? Exclui-se uma parte da população, né? A que participa, ela será inserida de acordo com a sua renda. Num país extremamente pobre igual ao nosso, então você vai limitando essa participação, apesar de que calcula-se que entre os homens a participação chegava a ser de 13% para a escolha do colégio eleitoral. Se você percebe que 13% entre os homens há uma participação política, o número chega a ser maior do que alguns países europeus, inclusive. Aí depois a gente vai batendo papo e aprofundando sobre esse assunto. O importante é você sacar os mecanismos de exclusão que existem na Constituição de 1824 sobre esse assunto. Exemplo, o voto, a gente costuma dizer que ele é masculino. Somente homens a partir de 25 anos é que têm o direito de participar desse processo eleitoral, de acordo com a sua renda anual. Porém, se você observar na Constituição de 1824, não há nenhum artigo que impeça a participação feminina. Simplesmente as mulheres elas não são citadas. Não se existe um mecanismo legal que as proíbe de participar. Elas simplesmente não são citadas na Carta Constitucional, partindo de um princípio de uma sociedade patriarcalista, como a nossa, em que mulheres elas não têm uma participação política. Hoje nós sabemos que as mulheres têm uma participação política, mas se estudarmos a fundo essa participação, ainda vamos perceber que ela é muito limitada, ela é muito pequena, perto do que deveria ser, uma vez que as mulheres, historicamente, são em maior número no nosso país. É um resquício que vem ainda deste período, que vem do período monárquico, que vai se estender pelo menos pela Primeira República. Nós sabemos que as mulheres, oficialmente, só terão direito ao voto a partir da reforma eleitoral que Vargas faz em 1932. E a participação, do ponto de vista constitucional, só a partir de 1934. E mesmo assim, criando mecanismos de limitação à sua participação, como mulheres solteiras, mulheres casadas. A igualdade eleitoral para homens e mulheres no Brasil só se estabelece, ironicamente, durante o regime militar. Aí depois a gente vai batendo esse papo ao longo do desenvolvimento histórico. Bacana? Então nós temos o voto aberto, o voto censitário, a necessidade de você provar uma determinada renda anual para participar tanto das eleições paroquiais como das provinciais. Passa-se de um princípio de que apenas os homens têm direito à participação, homens com mais de 25 anos, e um detalhe importante que muitas vezes confunde. Não se exclui no primeiro momento na Constituição de 1824 a participação de analfabetos. É muito comum muitas vezes nós falarmos assim, olha, só participa quem é alfabetizado. Isso no Brasil só se estabeleceu a partir do segundo reinado, num determinado momento que nós vamos estudar mais tarde, que é a crise do escravismo. Dentro do contexto da crise do escravismo, o parlamento brasileiro estabelece que apenas alfabetizados têm o direito de participar do processo eleitoral. Em um primeiro momento, não. Analfabetos, eles teoricamente não têm nenhum mecanismo que os impeça de participar. Mas nós sabemos que vai acabar recaindo sobre homens se tem uma determinada renda, com uma capacidade de ler e escrever. Mas oficialmente não se exclui, correto? Essas são as principais características do voto da Constituição de 1824. Vamos aprofundar um pouquinho a questão das eleições paroquiais e a questão das eleições provinciais. Por que essas eleições elas são indiretas? Em um primeiro momento, nas chamadas eleições primárias, então ocorriam eleições primárias, como por exemplo, não dá para copiar, falar que é igualzinho, mas poderíamos usar os Estados Unidos como exemplo. Lá elege um colégio eleitoral, e o colégio eleitoral é que acaba por escolher o presidente. Aqui no caso funciona assim: eu terei uma eleição primária. Essa eleição primária, ela já exige uma determinada renda, para que você possa votar nas eleições primárias na escolha dos representantes. Um detalhe importante, galera: quem participa dessas eleições são homens livres, portanto, os escravos estão excluídos. As mulheres, do ponto de vista legal, não há um mecanismo que as impeça, mas do ponto de vista social, sociedade patriarcal, elas não participarão desse processo eleitoral. Homens livres, com mais de 25 anos e uma determinada renda, analfabeto ou não, têm direito à participação do processo eleitoral, correto?
Portanto, homens libertos participam do processo eleitoral. Então, homens escravizados, tornando-se livres, se esse homem agora livre, ex-escravo, se ele tiver uma determinada renda, 100 mil réis, ele pode participar do processo das eleições. Ele pode participar da escolha das pessoas que irão escolher os deputados e senadores. Se este homem liberto tiver uma renda superior, ele pode inclusive ser eleito deputado e senador. Não se impede que ex-escravos participem. Eles devem ter uma determinada renda, o que é muito difícil. Ou seja, economicamente você acaba excluindo essas pessoas, porque a maior parte dos libertos no Brasil não conseguirão ter essa renda para ter essa participação política. Mas alguns, uma minoria, terá sim. São aqueles importantes homens que estudaremos, por exemplo, no segundo reinado, inclusive abolicionistas fundamentais no processo da eliminação da escravidão no Brasil. Depois a gente bate esse papo também, correto? Então, nessas eleições primárias, se escolhe os representantes que irão escolher os deputados. Por isso, eleições indiretas. Você tem uma eleição primária, esses representantes são escolhidos nessa eleição primária e eles escolhem os deputados e a lista tríplice para o Senado. Não se esqueça que é uma lista tríplice e o rei no final é quem escolhe quem será o Senado, o senador vitalício. Correto, galera? Portanto, eleições indiretas. Eleições primárias, paroquiais, eleições provinciais. Fechou? Outro assunto importante que nós precisamos aprofundar aqui é a questão do padroado. O padroado, como eu já citei nas aulas, no assunto anterior, e nós vamos usar mais tarde na questão religiosa, na crise da monarquia, no processo de proclamação da república, é importante que se tenha essa noção. No Brasil nós temos o padroado. Pelo padroado, as decisões do Papa, que é o chefe da Igreja Católica, elas estão submetidas à autoridade do rei. Os bispos no Brasil também estão submetidos à autoridade do rei. Vão se submeter à autoridade do rei. Se submeter à autoridade do rei, estão se submetendo a quem governa e a quem exerce o poder moderador. Correto, galera? Se o Papa tomasse uma determinada decisão em Roma, essa decisão, ela só entra em vigor no Brasil se o rei der o seu placer ou beneplácito. Então elas estão submetidas, as decisões do Papa estão submetidas ao placer, ao beneplácito. Do rei. A permissão do rei. O Papa tomou uma decisão, só entra em vigor se o rei der a permissão, der o placer, der o beneplácito. Assim como os bispos no Brasil são escolhidos pelo rei. Nós batemos esse papo no poder conservador, no poder moderador. São escolhidos pelo rei. Através do poder moderador. Portanto, estes bispos estão submetidos ao Estado brasileiro. Portanto, as decisões do Papa estão submetidas ao Estado brasileiro, até porque o rei é o próprio Estado no Brasil, poder moderador. Correto, galera? Então nós vamos estudar lá no segundo reinado que sempre haverá uma tensão
entre setores do clero e a autoridade do rei. Setores do clero o tempo todo tentando se livrar da autoridade e do poder do rei. Nós vamos estudar isso mais tarde na chamada questão religiosa. Esse papo a gente aprofunda lá na crise da monarquia. Bacana? Outro assunto importante a ser destacado da Constituição de 1824 é a questão do escravismo. O escravismo, ele será mantido. Se mantido do ponto de vista legal, mas sabemos que imoral, né, a partir dos princípios nossos, seres humanos, mas legal. Se o escravismo é mantido do ponto de vista legal, se a Constituição de 24 considera que é do ponto de vista legal você ter um escravo, continuamos a ter aqui no Brasil a questão de que trabalhador escravizada é uma propriedade. E como propriedade, o Estado tem o dever, inclusive, de preservar. Então aí você percebe o Estado brasileiro voltado a uma sociedade escravista que vem desde o período colonial. Está dentro daquela questão que nós já aprofundamos, de que houve um rompimento com Portugal. Mas o Estado brasileiro que se organiza nesse momento mantém várias das características de séculos anteriores, não superando esses problemas. Talvez problemas esses que não foram superados até os dias de hoje, uma vez que, mesmo não sendo mais escravos, não sendo mais um país escravista desde 1888, características dessas sociedades escravistas são predominantes da nossa sociedade até os dias de hoje. Questão, por exemplo, da exclusão social e econômica de vários setores do Brasil oriundos dessa sociedade ainda escravista. Nós vamos bater esse papo também no processo da crise do escravismo, final do século XIX, transição da monarquia para a república. A escravidão acaba, mas o lixo trazido pela escravidão será mantido e ela chega a nós até os dias de hoje. Combinado, galera? Então aqui estão as principais características da Constituição de 1824. O centralismo político nas mãos do rei, executivo e moderador. O rei submetendo a sua autoridade os poderes judiciário e legislativo, submetendo de que maneira? Eu tenho condições de intervir, tanto no legislativo como no judiciário. Então, se pela Constituição de 1824 o poder moderador deveria zelar pelo equilíbrio e harmonia, na verdade o que ele faz é uma manutenção da autoridade do rei sobre esses demais poderes. Ele se torna um importante protagonista da vida política brasileira. Beleza? Abraço, depois damos continuidade ao assunto.